do versículo 24 até o versículo 29. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. O prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Glória a Deus. Eu quero estar meditando com os irmãos a respeito desse texto. Podemos sentar. Eu quero deixar uma pergunta para cada um responder para si. A sua casa, sua vida com Deus, está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? E hoje nós vamos meditar justamente sobre isso, sobre o que você está construindo. Todos estão construindo. Jesus terminou, antes de acontecer essa passagem aí, o sermão do monte, e ele vai falar desses dois construtores, dois fundamentos e dois resultados. E o ponto principal aqui nessa passagem desse texto não é somente a casa, mas é o fundamento. E é justamente isso que nós vamos falar. Onde está o nosso fundamento? E todos nós construímos algo na nossa vida, na nossa fé, nos nossos sonhos, nos nossos planos para o futuro. E a pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: se você está, não é sobre o que você está construindo, mas sobre se você está construindo, mas sobre o que você está construindo. Sobre o que você está construindo? Sua casa está sendo firmada na rocha da palavra de Cristo? E todo mundo já ouviu falar dessa história, né? Talvez na escolinha, quando começou na igreja, pregação, pastor. E Jesus encerra esse sermão do monte mais famoso aí do discurso de Jesus com essa parábola para desafiar os seus ouvintes. Lá no cenário da Galileia havia chuvas repentinas, transformavam vales secos em torrentes perigosas, e é justamente esse contexto aí que fala a respeito dessas casas. Mas havia uma diferença entre elas, e dois tipos de construtores: o ouvinte e o praticante. Será que nós temos ouvido a palavra do Senhor e feito aquilo que Ele manda nós fazermos? Ele vai dividir a humanidade em dois grupos, o prudente e o insensato. E a diferença entre eles não está na capacidade de construir. Ambos construíram casas, mas na escolha do fundamento. E hoje vamos começar aqui falando da casa na areia, que é uma vida sem fundamento, uma vida vazia, longe de Deus. Ele vai falar: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Essa casa edificada sobre a areia, como eu disse, ouve, mas não pratica. Ele ouviu a palavra, mas decidiu não obedecer. Quantas vezes, meus irmãos, na verdade, Deus nos manda fazer algo e nós escolhemos não fazer aquilo que Deus mandou que nós possamos fazer? E o conhecimento sem prática é ilusão espiritual. E a casa parecia bonita, porque ambos conseguiram construir a casa sobre a areia. No momento da bonança, construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu a casa sobre a areia. Mas assim é a vida de quem vive sem Deus.
trabalha naquilo que é invisível. Ele cavou fundo para encontrar essa rocha. Imaginou? Cavar para poder construir um fundamento na rocha. E representa aquele que medita a palavra de Deus e vive ela no cotidiano. Já um homem sensato, ele buscou atalhos, buscou rapidez. Ali ele estava raso, mais fácil. E ele ignora a base que sustenta toda a estrutura daquela casa. O fundamento, o firme fundamento, que é Jesus. E na nossa vida cristã nós vamos passar por muitas lutas, muitas tempestades, porque Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o nosso Deus, Ele venceu. Então quando a tempestade vier, não deixe se abalar pela tempestade. Confia naquele que está no barco, Jesus. O firme fundamento da sua casa, da sua vida, da sua família. E a tempestade ela atingiu ambas as casas. Mas apenas uma resistiu, porque ela estava sobre a rocha. Da mesma forma na nossa vida. Será que nós temos tido uma vida com Deus de oração, buscando a presença dEle, de jejum, buscando conhecer a vontade dEle para a nossa vida? Porque nós não conseguimos edificar uma casa se nós não conhecemos a palavra, se nós não lemos, se nós não oramos, se nós não vivemos a igreja, se nós não buscamos o Senhor. E esse fundamento estava fraco, porque a areia não sustentou a estrutura da tempestade. Vai representar as nossas emoções, opiniões, fazer tudo do jeito que nós queremos, do jeito mais fácil. Mas Deus nos chama para fazer a vontade dEle acima da nossa, porque os planos dEle são perfeitos. Deus sabe o que faz. Nós agora podemos não entender, mas lá na frente nós vemos a razão de tudo. E Jesus deixa claro aí que essa tempestade que vem para todos nós na nossa vida, que desceu a chuva, correram os rios, sopraram com os ventos. A tempestade veio para os dois. Ninguém está isento dos problemas, crises, perdas, dores e momentos difíceis. Porque nós escolhemos servir a Cristo verdadeiramente, evangelho genuíno, nós vivemos uma vida diante de lutas, porque nós professamos uma fé que é contra aquilo que o mundo diz. Nós não somos chamados para nos deixar ser moldados pelo mundo, mas transformar através da nossa luz, que é Jesus, que é Cristo. E o mundo, as coisas desse mundo são terrenas e passageiras, mas o nosso Deus, as coisas celestiais são eternas. E por isso que você precisa ter a sua vida firmada com Deus, para que quando a tempestade vir, você não deixe ser abalado. Tem vários tipos de tempestade na nossa vida emocional. Muitas vezes nos sentimos ansiosos, tristes, dúvidas, fraqueza, vida familiar. Mas é importante entender que o nosso Deus é maior do que tudo isso. O nosso Deus é maior do que essas tempestades. A rocha inabalável, Cristo, que nunca perdeu uma batalha e não irá perder. E o resultado dessa casa na areia foi grande a queda dela. Não foi só uma queda, mas o texto diz: grande foi a sua queda. E por quê? Porque tudo que é construído sem Deus não resiste à pressão, não suporta o tempo, não permanece nas crises. E a queda é proporcional à falta do fundamento, que é o que faltou nessa casa. Os dois sabiam construir, mas cada um construiu um lugar, um errado e um certo. Será que nós temos colocado a nossa vida no fundamento certo, que é Cristo? Será que a fé que nós professamos, que nós falamos ter, está totalmente em Cristo? Ou quando as lutas vêm, nós tememos e achamos que não vamos conseguir? Essa casa na rocha, ela não caiu, porque ela representa uma vida firme. Uma vida firme na presença de Deus. E é isso que Deus te chama nessa noite, todos os dias da sua vida, a ter uma vida firme na presença dEle, a se derramar, assim como o louvor que nós cantamos aqui, derramar na presença de Deus, ter uma vida com Deus no secreto, como Mateus 6 diz: fechar a porta do quarto e orar, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É uma vida de intimidade, uma vida de busca constante, diária ao Senhor, todos os dias.
firmada em Cristo, nós não seremos abalados. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que é o que esse homem aqui foi. Essa parábola que Jesus falou. O que ele fez? Ele ouve primeiro, ele ouve e pratica. Porque não é só ouvir, é obedecer. E a palavra de Deus nos diz, em João 14, no versículo, que fala que aquele que me ama, guarda os seus mandamentos, que pratica a palavra do Senhor. Então, a maior prova de amor que nós podemos fazer a Deus é obedecer a palavra dele. E é isso que ele quer, viver a palavra, aplicar ela no nosso dia a dia, confiar. E segunda coisa é ter um fundamento sólido, que é essa rocha que representa Cristo Jesus. Essa rocha é o nosso Deus. Uma vida firmada na fé, obediência, relacionamento diário. E, meu irmão, construir na rocha dá trabalho. Já reparou? Quantas vezes nós queremos buscar mais o Senhor, fazer diferente, ter uma vida com mais intimidade? Quantas lutas e tentações tem na nossa vida? O diabo não quer que você busque o Senhor. Ele vai fazer de tudo para te cegar com as coisas desse mundo. Mas se você estiver firmado na rocha inabalável que é Cristo, nada vai te deixar abalar, nada vai te tirar da presença. Ele construiu essa casa, exigiu muito trabalho, esforço e outra coisa, renúncia, disciplina. Porque é mais fácil no começo, mas ele garantiu estabilidade no final. Porque é muito mais fácil, né, construir a casa sobre a areia. Mas a casa sobre a rocha é a casa que está com firme fundamento, que é Cristo. Então, que nós possamos refletir sobre isso. A tempestade atingiu também a casa da rocha, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então, o cristão não está livre da tempestade, mas será que ele está preparado para passar por ela? O que sustenta a sua fé? Fé firme, confiança em Deus, fundamento correto. Que você tenha o fundamento certo na sua vida, que nós possamos buscar o Senhor, porque a grande diferença dos dois é que a casa na areia ouve e não pratica, a casa na rocha ouve e pratica. A casa na areia é fácil de construir, a casa na rocha existe esforço. A casa na areia parece ser boa, mas a casa na rocha a estrutura é forte. A casa na areia cai nas crises, mas a casa na rocha permanece firme. Não está na aparência, está no fundamento invisível. A aplicação que nós temos para hoje, eu quero deixar algumas perguntas para você. Em que você tem baseado a sua vida? Será que a sua vida está baseada em Cristo? Você só ouve ou também pratica? Sua fé é emocional ou sólida? Essa parte nós vemos muito. Pessoas que aceitam Jesus naquele momento, mas depois não estão mais na presença dele. Porque a fé e servir a Cristo não vem de emoção. Muitas vezes nós oramos, não sentimos a presença, mas Deus está. Porque não é sobre presença de que sentimos, mas Deus ele está presente. Então, sua fé é emocional ou sólida? Nossa fé está sólida na rocha inabalável? Se a tempestade vier hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, sua casa vai ficar de pé? E nesse texto, tem umas 3 lições aqui. Primeiro, conhecimento não vale nada sem prática. Segundo, o alicerce é invisível. O que
Porque quando a luta vem sobre a nossa vida, ela vai revelar em quem nós confiamos. Será que nós vamos deixar ser abalados? Será que nós não vamos confiar no Senhor? Ou nós estamos com a casa firmada sobre a rocha da palavra de Cristo? Não existe meio termo. Ou é a areia, ou é a rocha. Será que nós temos escolhido o fundamento certo? Quero dizer aos irmãos que edificar a casa sobre a rocha significa colocar os ensinos de Jesus como prioridade na nossa vida. Será que nós temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Será que ele tem sido prioridade absoluta na nossa vida? Essa areia é símbolo do materialismo, opiniões humanas, o nosso orgulho. É fácil, mas é incapaz de oferecer segurança. A nossa segurança está em Deus, a nossa segurança é Cristo. E escolher a rocha que é Cristo garante essa estabilidade inabalável, independentemente do rigor da tempestade. Hoje é o dia de você refletir, de nós refletirmos sobre isso. Talvez nós estejamos construindo a nossa vida cristã, nossa vida com Deus à base de emoção. Talvez nós estejamos vivendo de aparência, ouvindo, não obedecendo, mas ainda há tempo de mudar o fundamento da nossa casa, da nossa vida. O fundamento que é Cristo. Deus nos chama para isso. Mas ainda há tempo de mudar o fundamento. Declare para a sua vida, no seu coração: eu quero construir minha vida sobre a rocha que é Cristo. Declare isso. Que nós possamos edificar como um homem prudente e não como um homem insensato. Glória a Deus. Eu quero os irmãos colocarem de pé para nós orarmos ao Senhor. Declarar nesse momento que nós vamos construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. Coloque a mão no seu coração. Que você possa